Estamos aqui para mais um movimento, né, da CEMEP. Várias atividades estão sendo realizadas. Deixa eu ver se eu vou compartilhar direitinho. Bem, não sei se está aparecendo aí. Começou a aparecer? Começou, né? Começou sim. Bem, vocês devem estar perguntando, né, mas por que esse tema, né? Porque vocês vão saber um pouquinho mais o motivo, né, desse tema, como ele surgiu. E está comigo a professora Aline, porque concomitante a esse evento, a gente tem mais atividades sendo realizadas também pela professora Gabriela e pelo professor André, por isso que eles não estão aqui, porque tem atividade concomitante, tá bom? Então, a Aline pode iniciar a abertura. Eu sou a professora Giovana, sou professora da graduação e da pós, que participa junto com a professora Aline de outras atividades também que vocês vão ver. Parou de apresentar? Fez um barulhinho aqui. Parou sim, gente. Parou? Uhum. Peraí, deixa eu voltar aqui, Aline, desculpa. Não, tudo bem. Quando você vai colocando aí, eu vou cumprimentando Tá, o você pode pessoal. começar aqui, tá entrando. Tá bom. Dá boa noite aí para todo mundo. Pedir uma ajuda ao Alessandro, que o seu áudio está aberto, Alessandro. Se puder fechar o microfone aí para a gente. Obrigada. Sim, professora. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, não tem problema nenhum, não. Peraí. Pedir desculpas, meninas da organização, porque precisando, o pessoal pode levantar a mão para interagir, né? Então, a gente pode, pelo menos da minha parte, se não atrapalhar a Giovana, pode. Não, para mim está tranquilo também. Perguntas aí, até na minha fala, eu vou fazer algumas perguntas, porque eu estou muito feliz de ver alguns alunos aqui, ó. Tô vendo que a Ana Júlia está aí também, além do Arthur. Eu acho que o Everton também foi meu aluno, não tenho certeza pela foto, mas eu acho que sim. Então, né, quando eu for falar um pouquinho mais, eu vou pedir que, se possível, né, não se assustem, pessoal, não precisa sair correndo, não, mas se possível, vocês contribuam. Mas, se quiserem, é claro, né? Bom, mas deixa eu me apresentar para quem não me conhece aí. Eu me chamo Aline, sou professora do curso de técnico da automação, né? Pessoal do médio. Atuo também na pós-graduação, no ensino de ciências, né? E matemática, com um enfoque em ciência, porque sou bióloga, né? Vou fazer uma audiodescrição aqui, não tenho prática em fazer audiodescrição, mas a gente precisa aprender, né? Então, eu sou uma pessoa branca, tenho o cabelo castanho claro, estou vestindo uma blusa preta, e o meu fundo, ele tá todo branco, né? E as minhas mãos, eu acabo movimentando bastante, vocês também vão ver, estou com esmalte aí, vinho nas unhas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, aprendendo com a Giovana. É um desafio para nós, professores. O relato que a gente vai fazer aqui hoje, a nossa conversa, né? Ela vai tratar dessa nossa experiência e a gente só queria agradecer mesmo, né, a presença de todos vocês. Eu estou representando a professora Gabriela, né, que também atua no MED, na pós-graduação, da mesma forma que o professor André. Eles não podem estar aqui, como a Giovana já explicou, mas participam também, né, desse projeto aí muito ativamente. E eu vou dar início à fala, Giovana, posso? Você quer fazer mais alguma colocação? Não, é só para fazer minha audiodescrição também, né? Eu te lembrei e eu não esqueci. Meu nome é Giovana, eu estou com óculos, com moldura escura, tenho cabelos longos, sou muito parecida com a Aline, cabelo longo agora, né, Aline? Cabelos claros, meu fundo está meio desfocado, tem uma cortina, tem 2 cachorrinhos na cama, que gostam de participar desse momento com a gente também. Tá aí, Aline. Tá ótimo. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre essa proposta de trabalhar o capacitismo, né? Que a Giovana vai explicar com muita propriedade do que se trata aí para vocês. Mas eu vim um pouquinho antes aqui para contar como que surgiu essa oportunidade de falar sobre esse tema, né, com os nossos alunos, né, com os nossos colegas. Essa proposta surgiu durante aí o período
das APNPs, né, do ensino remoto, né, num projeto maior que chama Biofilosofando. Aí você pode passar aí para mim, Gi. Eu não sei se vocês conhecem, até queria chamá-los aí para participar. Coloca aí para mim no chat. Quem já ouviu falar desse projeto, né? Diz aí para mim que sim ou que não, para a gente ter uma ideia se vocês já estão conhecendo um pouco mais, ou se não, não tem problema, vão conhecer hoje, né? Ah, que bom. Eu também achava que o Gustavo já tinha sido meu aluno. Gustavo, você já foi meu aluno também, né? Depois eu vou querer saber de vocês se vocês já participaram. Eu acho que sim. Alguns daí dos que foram meus alunos, né? E foi um momento difícil para todo mundo. A gente viveu em 2020, né? Esse início da pandemia que foi muito traumatizante e a gente ainda vê esses efeitos acontecendo, né? É um trauma que todos nós vivemos e eu diria que ainda estamos vivendo, né? Logo em breve a gente espera que ela de fato seja decretada encerrada, né? Mas por enquanto ela ainda está aí. Então, em 2020 a gente viveu esse fenômeno de maneira muito brusca, fomos para casa e ficamos diante de uma realidade de trabalhar o ensino com um outro olhar, porque foi difícil para os estudantes, muitos não tinham acesso, foi difícil para o professor, porque alguns também não tinham acesso, não tinham um dispositivo, né, um computador para poder trabalhar em casa, não tinham rede, internet estável. E o que a reitoria propôs para a gente, depois de muita discussão, um período que foi sofrido para todos, porque ficamos aí, né, sem os nossos encontros, foram as APNPs. Eu não tenho boa memória, não, Giovana, se lembrar aí o significado, atividades. Se alguém lembrar, coloca aí para a gente. Depois a gente pode. Atividades pedagógicas não presenciais. Viu? Muito bem, obrigada, Gi. Então, foram pensadas essas atividades, elas foram propostas, elas foram contabilizadas como carga horária, mas de uma forma diferente, como, né, os que são estudantes aqui bem sabem, né, tanto, né, os do médio técnico como os da graduação e da pós-graduação. Foi um período de aulas remotas e dentro dessas instruções, né, da regulamentação aí das atividades pedagógicas não presenciais, as APNPs, a reitoria trouxe para a gente, né, depois de uma ampla discussão com os professores, que a gente precisaria se esforçar para trabalhar de forma interdisciplinar. Por quê? A gente passou por um choque, onde as aulas eram presenciais e agora elas tinham que ser atividades remotas. E nessas atividades remotas, não era indicado, né, para o estudante, não era produtivo ao que os estudos mostravam, né, as pesquisas mostravam ficar tantas horas em frente ao computador. E muitos dos nossos estudantes têm uma situação de vulnerabilidade em casa. Não tem um espaço adequado para conseguir estar por tantas horas, 4 horas, trabalhando, estudando 4, 5 horas na frente do computador. Né? Foi uma realidade que a gente teve que lidar. Por isso, a nossa carga horária foi reduzida. É até interessante falar, né, explicar para que todos possam entender, talvez não tenha ficado claro lá atrás. E a nossa carga horária foi reduzida, e para compensar essa redução, foi estimulado que nós, professores, trabalhássemos juntos de modo a não sobrecarregar de atividades, de avaliações os estudantes que estavam em casa. Né? Porque você está em casa, você tem que lavar louça, você tem que ajudar o seu irmão que está do lado, que é menor, né? Você tem que varrer casa, você tem que dar conta do recado, porque ficou todo mundo em casa, sujava mais a casa, todo mundo se alimentava em casa, então foram várias situações que a gente passou. E, por conta desse estímulo da reitoria, né, no início do semestre, os professores se reúnem, né, na semana do planejamento, e fomos buscando relações. Professores mais próximos, né, começaram a se relacionar, inclusive no âmbito curricular. Foi o que aconteceu comigo e com a Gabriela, porque já somos da biologia, já trabalhávamos juntas, e, num primeiro momento, o professor André, né, todos atuamos no médio, pensamos, então, juntar a biologia com a filosofia, né? Buscamos pontes, então, nos nossos conteúdos. Fizemos isso
para todas as turmas que lecionávamos, primeiro, segundo, terceiro período da automação. E daí que surge o Biofilosofando, né, essa proposta para integrar as duas disciplinas e fazer com que os alunos pensassem além, contextualizassem aquilo que estavam aprendendo nas duas disciplinas, né, relacionassem com a sua vivência. Então, no primeiro período, a gente trabalhou sempre com negacionismo, né, tá aí o exemplo, negacionismo e vacinas. Por que negacionismo? Porque no primeiro período eles estudam método científico em biologia, né, e estão iniciando, né, as discussões sobre conhecimento na filosofia, sobre epistemologia, e nós, então, pensamos que, diante do cenário que estávamos vivendo, da pandemia, né, de muitas descrenças, né, de muitas informações que pareciam truncadas para a gente na mídia, falou, então vamos trabalhar esse conteúdo com o primeiro período. O segundo e o terceiro, e assim, existem diversas maneiras que a gente pode trabalhar negacionismo, né? Se os alunos aqui trabalharam essa temática, os que estão aqui, eu peço que coloquem no chat para a gente, mas a gente já trabalhou negacionismo com relação à AIDS, que teve um problema muito sério na África do Sul, que, né, o presidente de lá não falava abertamente do problema da AIDS com a população, negava a doença, né, com relação aos transgênicos, com relação a vários assuntos que vocês podem conhecer um pouco mais. Eu já vou passar para vocês o QR Code lá do Ciência Pra Gente, onde esse conteúdo está disponível. Então, um dos conteúdos que a gente trabalhou trabalha aí por bastante tempo é o negacionismo com o primeiro período. Com o segundo período, a gente trabalhou as questões de biologia relacionadas ao meio ambiente e da filosofia relacionadas à ética, né, que num primeiro trabalho a gente fez esse Biofilosofando, aí eu trouxe um exemplo, Paris e o Destino da Terra, né, que vai falar de questões ambientais, né, será que é correto a gente usar os recursos naturais sem pensar nas gerações futuras, né, fazer uso da Terra, do nosso planeta, de uma forma deliberada, e como vão ficar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, como é que vai ser o planeta lá para frente, né? Então, foi essa proposta, né? E aí tem dois exemplos, tem No Caminho da Sustentabilidade, né? E esse outro é Paris, o Destino da Terra, que é só um, tem vários outros, que cada grupo, sempre são duas turmas, a gente dividia a turma em 5, 6 grupos, cada grupo trabalhava uma temática diferente, então tem sobre emergência climática, tem vários assuntos aí. E no terceiro período a gente relacionava com o corpo humano, porque a gente relacionava com o conteúdo de biologia e de filosofia, né? E no caso da filosofia, com a questão da mente, os desafios que a nossa mente enfrenta, os conflitos do corpo e da mente. Então, a gente fez, no primeiro momento, sobre sentimentos, e tudo isso baseado na literatura. A gente trazia livros, materiais científicos para os alunos discutirem, né? E, num segundo momento, a gente trouxe pensadores aí, né? E as temáticas de cada um desses pensadores. Então, foi um momento difícil do ensino remoto, mas que nos empurrou, né, nos empurrou para trabalharmos juntos. Talvez, se isso não tivesse acontecido, a gente continuasse como estávamos anteriormente, né, de maneira individualizada, cada um ali na sua disciplina. E aí tem mais um ponto que eu vou trazer para vocês. O que vocês estão vendo aqui são cards produzidos pelos alunos, conteúdos que foram para a mídia social, que foi outra maneira que a gente encontrou de realizar esse trabalho com os estudantes. Hoje a gente já sabe que o brasileiro ele se informa mais pelas mídias sociais do que em jornal impresso, pela televisão. As principais mídias acessadas são o WhatsApp, o YouTube, o Facebook e o Instagram. Se não me engano, é nessa ordem. E a maioria dos brasileiros já se informa assim. Então, a gente não pode fugir desse espaço. E na pandemia, era o que a gente tinha em mãos, né? Era onde os nossos estudantes estavam também. Por isso, a gente buscou trabalhar dessa forma, né? A gente foi... cada grupo, né, tinha que produzir o seu conteúdo para levar para a mídia social.
E um dos temas aí, o nosso tema mais recente que a gente trabalhou, foi exatamente a questão do capacitismo com o terceiro período. Pode passar para o próximo slide. É que eu gosto de falar, gente. Tem que me interromper aí, sabe? Porque os meus alunos sabem que eu falo bastante. Então, mais recentemente, como no terceiro período a gente sempre ia mudando o tema, né? Assim como no segundo, mais recentemente, nos últimos 2 períodos, a gente trouxe o tema do capacitismo, exatamente porque na biologia a gente estuda, né, o corpo humano, como eu já tinha falado para vocês, então a gente relacionou com as deficiências, né, com o aspecto biológico aí do corpo, e a filosofia veio trazendo a questão social, né, como que a sociedade se relaciona com as pessoas que têm deficiência, né? E aí convidamos a Giovana para nos ensinar sobre o assunto, porque ela tem muito mais propriedade para falar, né, dele do que nós. E o que a gente observou, pessoal? Já posso adiantar para vocês, esse material também está disponível. A gente, com esse trabalho, conseguiu, né, alcançar, somando, né, os conteúdos que foram produzidos, né, quase 1.200 contas no Instagram. Então, foram pessoas que tiveram acesso a esse conteúdo. É bom aqui que os alunos vejam, né, que o que eles produziram chegaram aí para 1.200 pessoas, e isso é muito bom. E a gente faz todo um trabalho de pesquisa em cima desses dados. A gente calcula o que a gente chama de taxa de engajamento, que é o quanto o público se relaciona com aquele conteúdo. E a gente observou que, no caso da deficiência psicossocial, o aspecto, foi aquela que despertou mais interesse do público. Acredito eu, né, que muito por conta do que a gente tem vivenciado hoje. A gente tem visto, por conta da pandemia, ficamos reclusos, então, ao voltar para o convívio em sociedade, a gente se está de frente aí de vários problemas de socialização. Então, esse foi o post aí com mais engajamento. Porém, os demais, a gente teve um engajamento menor. E isso mostra, né, o nosso calcanhar de Aquiles, que é um tema que a gente precisa trabalhar mais, que a gente precisa ter mais cuidado com ele, né? E trazer cada vez mais para o público, cada vez mais para a sala de aula. Pode passar para o próximo, por favor. Esse material todo, pessoal, está disponível lá no Ciência Pra Gente, que é o nosso projeto aí relacionado, né, com divulgação científica, que trabalha com várias frentes, né? Hoje a gente teve atividades aí o dia todo presencial, mas também trabalhamos muito nas mídias. Está aí o QR Code, para quem quiser conhecer, depois eu coloco o link aqui no chat para vocês. Esse projeto hoje, ele é muito abrangente. Nós atendemos todo o estado do Rio de Janeiro, né? É uma parceria entre o IFRJ e a UENF, já desde 2018, e recebemos fomento da FAPEST, do CNPq, temos um grupo bem grande de pessoas trabalhando conosco. Convido vocês aí a conhecer o nosso trabalho, mas o que eu queria mostrar para vocês é que esse conteúdo ele continua disponível. Então, a gente pode compartilhar, a gente pode ir lá, a gente pode buscar e fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa informação, né? Bom, e aí depois de todo esse longo período, aí, esses 2 anos que ficamos remoto, voltamos para o presencial. Pode passar para o próximo, Gi, por favor. Não sei se voltou, se eu coloquei errado. Pode ir mais um para frente. Eu posso ter feito esse daí. Beleza, obrigada. Depois disso, voltamos para o presencial, né, em abril desse ano. E a gente quis continuar com a proposta. Foi um semestre muito apertado, um semestre muito difícil, porque foi mais um baque, né? Ficamos 2 anos em casa e voltamos para o presencial. Como é que vamos administrar tudo isso? Foram muitos problemas, como a gente acabou de citar, a questão psicossocial. Mas voltamos e mantivemos a proposta. A Giovana foi muito rápida, a Giovana nem conseguiu participar. Os alunos que estão aqui e participaram sabem o quão corrido foi, né, que foi no final do semestre, mas foi extremamente proveitoso. Por quê? Agora que já, né, podemos ter contato,
né, uns com os outros, foi pedido para os alunos, né, dividimos os temas, mais uma vez, né, nas diferentes deficiências, e pedimos que eles tivessem contato com essas pessoas que têm deficiência. Gente, eu vou precisar atender a porta, vou pedir desculpa pelo transtorno. São as questões remotas, né? Só um minuto, por favor. Gi, se você quiser complementar algo, um instante. O trabalho, né, o projeto que não se acaba, teve a culminância, se não me engano, no sábado, que eu não pude participar, que eu já tinha defesa de banca e tudo mais. E vejo o quanto esse tipo de atividades que envolvem várias disciplinas, outras, mais de uma disciplina além da nossa, né, envolve professores de outra etapa da educação básica, no caso do ensino superior, no caso, é muito importante, que é possível ser feito. Conforme a Aline falou anteriormente, de repente, se não houvesse esse momento do ensino remoto, não as coisas ruins da pandemia, mas se não houvesse essa oportunidade, eu vi como uma oportunidade de fazer o trabalho remotamente, não ia acontecer, né, Aline? Isso, Gi. Então, foi um momento difícil, mas foi um momento importante, passamos por ele e voltamos para o presencial. E foi muito rico quando a gente voltou para o presencial, porque eu vi alunos que estão presentes aqui, né, querendo ajudar seus colegas, porque é difícil lidar com o público depois que ficamos 2 anos em casa, e eles precisaram fazer esse trabalho, apresentar esse trabalho, né, em sala de aula, e eu vi uns ajudando os outros, e alguns conseguiram ir até organizações, instituições que trabalhavam com diferentes tipos de deficiência, né? Teve um dos grupos que fez um relato que eles foram em um evento para surdos, e só tinham pessoas surdas, e eles se sentiram excluídos, porque não conseguiam se comunicar. E foi muito interessante o relato deles, né? Porque eles tiveram a oportunidade de ver como que é o surdo na nossa sociedade, né? Porque é ele que se sente excluído, né? A pessoa com deficiência que vai estar se sentindo excluída. E várias outras situações, né? Alguns estudantes relataram irmãos que têm, né, alguma deficiência e que viam todos esses problemas de estar em sala de aula. Foi um momento extremamente importante, né? Eu penso naquele semestre, eu coloquei isso para a turma, fico feliz que os alunos estão aqui hoje, porque foi um momento de culminância, sabe? Da gente ver todo um esforço, a turma que estava tendo dificuldade ali de avançar e apresentou um trabalho muito significativo ao final. Entendo que significativo para eles, porque era o último dia de aula, era para a gente encerrar ao meio-dia, eles foram até às 13 horas, né? Todos lá animados para apresentar os seus resultados. Então, foi um momento muito rico e eu espero, né, que tenha sido como eu posso dizer, um empurrão também para a gente repensar as nossas atitudes, para que esses estudantes sigam com uma outra cabeça de agora em diante, né, levando essa ideia, propagando essas informações, e aí eu passo a palavra para a Giovana, que certamente vai tocar todos vocês que estão nos assistindo aí hoje, né? Obrigada, Gi. Obrigada, Aline. Estou muito satisfeita de ver aqui, eu estava vendo os nomes, a maior parte dos nomes das pessoas aqui presentes eu conheço. Me parece que tem uma pessoa aí que participou da minha oficina, no trabalho de ontem da BNCC também, estou vendo algumas pessoas, se não me engano, de Rondônia, a pessoa tá com muita satisfação que a gente pode ser ponte, né, em relação a esse diálogo, em relação a fake news, ao negacionismo, a gente está promovendo, né, esse diálogo independente de qualquer coisa que a gente tem passado. Mas, e o capacitismo? Do que se trata? Que tema é esse? De onde a professora Giovana tirou essas questões? No dia a dia, né, a gente costuma, às vezes, falar com o nosso colega ou alguma pessoa próxima a gente, né, deixa de ser retardado. Será que a gente fala dessa forma? Será que é certo a gente falar, utilizar esses termos com o nosso colega ou com uma pessoa que a gente conta? Mas eu não tive a intenção de chamar de retardado, mas a gente costuma falar. E qual que é a forma certa da gente lidar com o outro? Né, independente se ele tem uma deficiência ou não, né, nós temos que saber a forma ideal, né, de falar, né. Outro termo que a gente costuma usar, né, às vezes a gente está conversando com a pessoa, ela deixa de ver uma coisa que você está mostrando, poxa, você está cego? O ideal é a gente falar, preste mais atenção nas coisas, né, atento aí ao que eu acabei de falar para você.
Outro termo errado, frase que a gente costuma usar, vá buscar, você tem 2 pernas e 2 braços, eu sou danada para falar isso, era pior, para falar isso com a minha filha, vai buscar lá, porque você tem perna, você tem braço, vai, tá errado, por que eu não falo assim? Deixa de ser preguiçosa, vai lá buscar, né? Outra frase que pode ser considerada uma frase capacitismo, não fala com ninguém, parece um autista. Olha, aquela pessoa não se comunica, não se dá com ninguém, não socializa com ninguém. Ih, parece que ela é autista. Está errado, né? Ele não fala com ninguém porque é o jeito dele, não é verdade? Então, a questão do capacitismo, ela é uma concepção muito forte no nosso dia a dia com o outro. Às vezes, sem querer, você se expressa de uma forma capacitista, né? Sem intenção, mas há uma expressão capacitista, termos capacitistas, frases capacitistas o tempo todo, né? Quando a gente olha para o outro, puxa, ele não escuta, mas ele consegue fazer tanta coisa. É uma atitude capacitista, um pensamento capacitista que a gente tem. Então, mais à frente, a gente vai ver os conceitos e tentar nos engajar nessas questões, né, capacitistas, mas não ser capacitistas, nós temos que ser anticapacitismo e fazer uma reflexão do nosso dia a dia a respeito disso também, tá? É a nossa intenção com isso. E o que é o capacitismo? Tá? Agora eu vou trabalhar com o conceito, né? É uma tradução da palavra inglesa blends, né? A linha é melhor ends no inglês do que eu. E tem o papel de expressar e sintetizar a ideia da discriminação por motivo de deficiência, né? Uma marginalização. Em termos científicos, alguém levantou a mãozinha? A Aline está perguntando aí se você já conhecia o termo capacitismo. É bom que a gente vê se o pessoal está ligado, hein, Aline? E aí, gente? Você já conhecia o termo capacitismo? Não, sim, Bela, Jéssica, sim. Deixa eu ver quem falou sim, já. Adriana, não. Adriana também é minha aluna. Andresa, sim. Quem mais? Vamos ver se o pessoal está aí. Não. Obrigada, Aline. E aí? Eu não gosto, não. Sim. Jéssica, não. Giovana. Professora Aline Moraes falou. Muito querida nossa também. Daí não. Beatriz. Sim. Giovana deve ter falado também. Sim. Ah, então agora dá para saber quem está ligado aí, Aline. Obrigada. Então, vamos lá. Em termos científicos, né, o capacitismo ele baseia na noção de que existem certos tipos de pessoas e padrões corporais que são ditos normais. Isso é típico da espécie humana, né? É normal você ser dessa forma, é normal você sair dessa forma, é normal você se vestir dessa forma, tá? Então, ele vem fazer essa relação com a discriminação porque ela tem uma pessoa tem uma determinada deficiência. O capacitismo, ele está para a pessoa com deficiência como, da mesma forma que o racismo relacionado às pessoas negras, o machismo para as mulheres e a LGBTfobia para as pessoas LGBTQI a mais, tá? Tem essa relação, tá? Tem a noção do conceito está relacionado a isso também, né? Tem o etarismo em relação às pessoas com a idade que o outro não considera dentro do normal, fazendo determinadas coisas dentro daquela idade, e outros ismos que a gente conhece no dia a dia. Mas o capacitismo está bem voltado para essa questão da pessoa com deficiência, né? Um estado que acaba diminuindo essa pessoa, né, de ser humano, colocada ela como uma pessoa inferior que deve ser curada, né? Deficiência como doença reparada, ela tem que ser uma pessoa reabilitada, né? E a gente sabe que deficiência não é uma doença, né? Ela é uma condição que, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde de 2011, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência, algum tipo de deficiência no mundo. E a origem desse termo? Já adianto que o termo capacitismo ele não está presente na da Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas nós temos o artigo 4º que diz que toda pessoa
com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então, é um termo consideravelmente novo e pouco utilizado ainda no Brasil. Fico feliz que nós temos estudantes que já conhecem, e ele ganhou evidência nos Estados Unidos na década de 80, durante movimentos pelos direitos das pessoas com deficiência. A LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela não traz esse conceito, né, esse termo, mas ele traz esse artigo bem relacionado a essa questão, tá? Que é a discriminação da pessoa com deficiência, seja ela físico-motora, auditiva, visual, intelectual. E o que se chama, quando eu trago essa questão da discussão do capacitismo, o que é uma concepção capacitista, né? Ela está intimamente ligada à corponormatividade, aquele corpo que é normal, aquela pessoa que você olha, ela está dentro daquela caixinha dito do que é considerado normal pela sociedade, né? Ela hierarquiza, né, esses corpos, né, que nós temos, que nós somos, que todos nós temos, né? E coloca a pessoa com deficiência como inferior, incompleta, passível de reparação, reabilitação, né? Quando a gente considera esses corpos considerados os corpos normais para a sociedade. Nesse esquema que eu estou mostrando, está presente também a gordofobia, né? Que se manifesta na forma de piadas, zombarias e outras discriminações contra as pessoas obesas, dentro e fora da sala de aula. Eu quero que a gente resgate, né, busque, converse um pouquinho com esse conceito, dentro da instituição, escola, dentro da faculdade, né? Isso é importante também. E muitas das vezes a falta de conhecimento é um dos fatores que podem gerar atitudes discriminatórias contra as pessoas com deficiência, fazendo com que a gente as pessoas acabam fazendo com que comportamentos capacitistas aconteçam sem perceber, sem intenção. E o que fazer para evitar esse tipo de preconceito? Para que isso se perpetue, né? Nós temos uma grande missão. A gente tem que, primeiro, avaliar, né, avaliar em relação à nossa postura e aos termos que a gente usa também, tá? Então, eu vou mostrar alguns termos que a gente encara no dia a dia como considerado normal, mas são falas capacitistas que a gente tem que tentar excluir do nosso vocabulário da nossa vida, né? No nosso dia a dia, a gente diz muita coisa que acaba pesando. Além daqueles iniciais que eu trouxe, nós temos, né? Eu estou cega de raiva, você está muito bravo, você é retardado, quando de repente a pessoa fez uma coisa que não é legal. Que mancada! Você está surdo? Você está cego? Não tenho perna e braço, ou braço, né? Não tenho pernas para dar conta de tudo isso, ou não tenho braço para dar conta de tudo isso. A desculpa do aleijado é a muleta. Eu vou dar um de João sem braço. Eu estou mais perdida do que cego em tiroteio, quando a gente está perdido em alguma situação. Eu vou começar a fingir demência, vou fingir demência. Para de fingir demência, também é um termo utilizado. Alguém diga que nunca utilizou um termo desse aí, eu vou ficar muito feliz. Tão linda, olha para uma pessoa com deficiência e fala, tão linda, mas presa numa cadeira de rodas. O pior cego é aquele que não quer ver. Tão jovem, pena que tem um problema. Tão deformado, como que ele conseguiu casar com essa mulher tão linda? Você é tão bonito, nem parece ser deficiente. Outros termos também que a gente utiliza, né, que as pessoas utilizam. Ele é mongoloide, parece que está ficando doido. A palavra doido a gente fala o tempo todo, gente, estou ficando maluca, estou ficando doida. Também são termos capacitistas, são frases capacitistas. Como você tem coragem de usar esses aparelhos tão feios? Mas ela nem parece autista, ela conversa com a gente, olha até no olho. Tá, também são termos autistas. Você tem um filho especial, você tem um filho portador de deficiência, a gente não usa esse termo também, né? Deve ser uma coisa divina, às vezes Deus manda, porque a gente vai ter condição de cuidar. Esse também é um termo capacitista, né? Outro termo também que algumas pessoas usam, olha, se
Se não ficou com você, é porque Deus não queria. Isso também é uma forma capacitista. De repente, essa criança seria uma criança doentinha. Também são frases capacitistas. Gente, eu ficaria a noite inteira aqui falando frases capacitistas de vocês, mas o nosso objetivo aqui é fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes, sobre o que a gente fala ou sobre o que a gente não fala, né, e tentar mudar isso no nosso dia a dia, tá? Não estou acusando ninguém, não, eu estou pedindo que a gente faça uma reflexão, né? Outros exemplos de atitudes capacitistas: parabenizar pessoas sem deficiência por se relacionar com pessoas com deficiência. Nossa, você namora fulano, nossa, eu fiquei sabendo, né, que ele é cego, ele é surdo, como é que você consegue? Que bacana, isso é lindo. Quando achamos que uma pessoa com deficiência é um exemplo de superação, herói ou coitado. Isso é uma questão que dá pano para manga, que nós temos vários filmes, por exemplo, que colocam esse destaque, né? Poxa, a pessoa superou. E até esses filmes que levam a gente a fazer várias reflexões em relação às pessoas com deficiência, a superação, isso e aquilo, isso tem sido questionados. Vários filmes, uma lista de filmes, que se você colocar na internet, por exemplo, no Google, filmes sobre educação inclusiva, aparece lá vários filmes. A gente tem que ver até que ponto que a gente está exaltando tanto a superação que as pessoas tiveram e colocando ela como diferente e incapaz, né? A gente tem que estar fazendo essa reflexão também, tá? Continuando. Como rever falas capacitistas? Antes de eu continuar, eu quero saber se vocês têm algum comentário para fazer, alguma pergunta. Armando colocou um comentário. Hoje, se permite, eu tenho um comentário a Pode fazer. falar, pode falar. Eu falo muito essas expressões. E a partir, né, do momento que a gente trabalhou o tema, né, do capacitismo, eu passei a me policiar mais. Né? E a gente pode pensar assim, mas não tem nada demais eu falar que você está dando uma de João sem braço. Mas se isso ofende a pessoa que não tem braço, eu tenho que repensar a minha fala, né? Então, acho que todos esses comentários, né, todos esses exemplos que você trouxe, servem para a gente parar e pensar. Porque da mesma forma como pode não ter ninguém que não tenha braço do lado para ouvir, eu vou falar e em algum momento terá alguém, né? Então, essa não deve ser a maneira com que eu devo me expressar, eu tenho que me policiar mesmo para melhorar, né? Então, eu aprendi muito e venho tentando modificar a minha forma de falar. E com esses momentos, né, que a gente tem oferecido, a Aline, meus colegas professores, estudantes aí participando desse... Eu estou tentando promover um bate-papo, tá? Mas por enquanto está eu e a Aline conversando. Eu queria que esse povo falasse mais. Mas eu quero que vocês fiquem mesmo, a cabeça da gente tem que ficar assim, porque há momentos que, assim, poxa, será que eu não fui capacitista nesse momento? Será que eu não tive uma atitude, né? Há um tempo atrás, esses meus alunos não sabem que foi na semana passada que isso aconteceu, logo depois das aulas de CSPE e didática. Eu entrei num Uber, o motorista falou assim, gente, aí atrás o pneu não está passando no quebra-mola. Gente, aquilo foi me dando uma angústia, que ele falou várias vezes, gente, o que está acontecendo no carro? O pneu está agarrando no quebra-mola. Eu falei assim, gente, será que ele está pensando que eu estou muito gorda? Será que eu estou muito gorda aqui atrás? Eu comecei a enlouquecer. Aí eu falei assim, se você quiser parar, eu desço para você ver o que está atrás aqui, porque eu estava me sentindo constrangida. Ele, poxa, me desculpa, mas eu estou nervoso. Eu falei assim, mas eu nem precisava fazer aceitar, né, a viagem, coisa e tal, nervoso, isso é perigoso. Depois ficou tudo bem, mas eu me senti mal, que eu falei assim, meu Deus, acho que eu estou tão imensa, que eu estou assim, virando o carro, estou dando problema aqui para o motorista do Uber. Mas são coisas bobas, ele não teve essa intenção, ele estava realmente preocupado com o carro arranhando atrás, alguma coisa errada. Mas são coisas do dia a dia que a gente fica aqui, meu Deus, eu falo, eu não falo, para que eu vou falar? Eu acho que o tempo todo a gente tem que estar pensando, será que eu devo falar isso? Por que eu vou falar dessa forma? Será que não tem uma forma diferente para eu falar? Assim, da mesma forma que se a gente olhar, né, programas que passavam na TV há 10 anos atrás, a gente vai achar muitas situações ali racistas que a gente já não vê mais hoje, né? Homofóbicas que a gente também já não vê mais hoje.
E a gente, como sociedade, eu acho, né, é a minha opinião, a gente entendeu que devemos procurar outras maneiras de nos expressarmos, já que podemos ofender outras pessoas, né, expressando dessa forma. Então, eu acho que a questão do capacitismo vai ser assim também, né? Aos pouquinhos, a partir do momento que a gente vai se apropriando do tema, e é extremamente importante porque a gente vai passar a incluir mais, né, essas pessoas que têm deficiência, né? Da mesma forma como portador de deficiência, a gente não sabe muitas vezes que está falando errado, né? A pessoa não tem como portar e deixar de portar a deficiência. Por isso que é pessoa com deficiência e não portador da deficiência, né? E muitas vezes a gente fala achando que está falando da maneira correta, né? Mas é um aprendizado, eu acho que com o tempo, né, vai melhorar esse cenário. É o dia a dia, né? E uma pessoa que é quietona, é na dela, é o jeito da pessoa. Agora você vai dizer que ela é autista? Não tem essa necessidade. Então a gente peca muito, né? É verdade. O Edson fez um comentário, não rotular a pessoa unicamente na deficiência, tipo autista, quando melhor seria a pessoa com autismo. Parece sutil, mas que para a pessoa, valoriza a pessoa antes do autismo. Muito bem, Edson. Agora, professor Armando, vergonhosos esses programas, triste demais. Ainda bem que hoje estamos discutindo um tema relevante como esse, verdade. Né? E o mais legal de poder estar construindo essa ponte, essa discussão, nessa conversa, né, no ambiente escolar, na faculdade, né, no ensino superior, é que vocês serão multiplicadores. Né? Eu e a Aline estamos aqui, a gente está conversando, da última roda de conversa para cá, nós já tivemos um crescimento enorme, mas falhamos também. Né? E a partir dessas falhas, dos erros, nós estamos tentando melhorar, e isso acontece com todos nós, não é só comigo e com a Aline, que abraçamos a ideia do projeto e do tema. Né? Isso, cada um tem que fazer alguma coisa, né? Caminhar, jogar uma semente aqui, outra ali, ó, vamos repensar o que vai falar, e às vezes a gente, no dia a dia, nós falamos correndo o tempo todo, falando, e corre para lá, corre para cá, e a gente acaba cometendo essas questões, porque a gente não está pensando no que está falando, é a correria, que às vezes nos leva a determinadas questões, né, a fala, principalmente, a atitude, principalmente. Mas vamos tentar fazer essa revisão a partir de agora. Aline, o que eu posso perguntar aqui para o pessoal mostrar que está participando? A gente pode, pessoal, acho que é por conta das instruções que passam lá no início, né? Eu acho que vocês podem ficar à vontade para falar também, né? Se quiserem em algum momento abrir a câmera, né? Conversar com a gente, eu acho que às vezes é mais proveitoso, né? Vai ouvir menos somente a minha voz e da Giovana. Se a gente puder ouvir um pouquinho da experiência de vocês, né? Dos alunos que já tiveram oportunidades, que já viveram alguma situação assim, que participaram lá do Biofilosofando, eu acho que vai somando mais, né? Tem 2 comentários, o Daí JSA. Interessante, pois estamos tão envolvidos nessas falas que nem percebemos o quão ofensivas podem ser ao outro, verdade. Ana Carolina, na nossa correria, às vezes falamos coisas sem pensar, muitas coisas. O ideal seria pensar em tudo que falo, mas às vezes não dá, né? Então vamos continuar aqui para a gente estar revendo a nossa fala, tá bom? Bem, para mim, todas as pessoas com deficiência são exemplos de superação. E eu acredito que muita gente pensa assim, hoje, e muita gente já pensou também no passado. Eu pensava dessa forma, né? Por que mudar? Deficiências não precisam ser superadas, e sim respeitadas. A sociedade que chama pessoas com deficiência de guerreiros e guerreiras é a mesma que impõe a exclusão, a barreira, como a falta de acessibilidade e a negação de oportunidades. O que é melhor a gente falar? Para mim, todas as pessoas com deficiência são diversas e possuem suas dificuldades. Para mim, gente, até tiraria essa palavra com deficiência. Para mim, todas as pessoas são diversas e possuem individualidades. Ele é deficiente. Por que mudar? Porque chamar uma pessoa de deficiente pode significar que ela seja deficiente de ideias, entre outras questões. Está em desuso também o termo portador de deficiência há muito tempo. A terminologia mais apropriada é dizer que uma pessoa
com deficiência, que pode ser física, mental ou intelectual. O correto, ele ou ela é uma pessoa com deficiência, né? Até a questão do uso do especial também, você ideal é descartar, tá? Por exemplo, a gente tem o NAP no Instituto Federal, no nosso campus, em todos, né? Um núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas, né? Não é necessidades especiais. Especiais somos todos nós, né? Para mim, todas as pessoas com deficiência são exemplo de superação, já falei. Opa, alguém quer falar alguma coisa, isso é muito bom. Opa. Pena que sou eu, Gi, que Mas é porque é por um ponto importante que você colocou aí, né? Que são as possibilidades que a gente tem de ajudar uns aos outros, né? Como o NAPNE, que você colocou, a gente tem, né, o privilégio de ter, né, uma equipe pedagógica que tem psicólogos também, né, que podem ajudar. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivi essa experiência no Biofilosofando, né? Estudantes que participaram com a gente nas atividades, depois vinham nos procurar pedindo ajuda, né? Enxergando ali na apresentação dos trabalhos, na discussão com os colegas, que poderia estar com alguma questão que precisava ser melhor trabalhada, melhor compreendida. Então, a gente está num instituto que tem esse privilégio, né? Muitas outras instituições não têm. Então, é importante que a gente conheça e que a gente acesse, né, que a gente peça ajuda quando estiver vivendo, né, um momento difícil, atravessando uma situação mais complicada, né? A gente passou por isso e eu só queria aproveitar, porque eu poderia esquecer depois. Obrigada, Aline. Já tem comentários aí, olha que bom. Sofia, retardada é muito presente nas conversas como uma ofensa, sendo que não é assim. Aí o Reinaldo, da física, retardado é um movimento que não é acelerado na física. Continuando aqui. Você só dá mancada. Por que mudar? Mancada vem de manco. Se pararmos para refletir, essa pessoa tem uma deficiência física. E esta associa a pessoa com deficiência a alguém que só faz besteira. Mas o correto é falar, você só faz besteira, em vez de usar o termo, você só dá mancada. Então, aqui eu trouxe uma charge, né? Um cartoon de Ricardo Ferraz, ele tem vários, ele tem perfis e canais nas redes sociais que trazem essa discussão a respeito da pessoa com deficiência, o capacitismo, etc. E qual é a reflexão que ele vem trazer para a gente a respeito dessa imagem? Diz, incrível, parece milagre quando olha a pessoa com deficiência física, a mulher com deficiência física, né, mexendo no computador, ela não tem os membros superiores e inferiores, né, e está conseguindo mexer no computador. Aí outra pessoa fala, é inacreditável o que estou vendo. 2, 3 pessoas falam, e tanto a pessoa com deficiência quanto a outra pensam, pensei que ela não seria capaz para tal tarefa. Um dia eles vão se acostumar que nós não somos ETs, tá? Então, o capacitismo, ele acaba produzindo a noção de que as pessoas com deficiência são inaptas para desenvolver atividades comuns, como trabalhar, estudar, namorar, engravidar, as meninas, as mulheres, né, se divertir, ir para balada, ir para a noite, para o forró, dançar, né? E por isso elas acabam sendo dignas de quê? De pena, de caridade, colocam-as como, rotulam como incapazes, né? Ou de muita admiração e fascínio, quando ela consegue chegar a esse extremo, né? São vistas como super-heróis, né? Exemplos de superação. A gente tem que tentar ver as pessoas com deficiência, né? Sem ficar dependendo desse capacitismo, né? Insistindo em falar que eles são guerreiros e guerreiras, e é por causa de tal condição, porque ele tem a condição, ele é um guerreiro e guerreira se ele conseguir determinadas coisas, né? Mas, Charles, o nome dela, tem quantos anos? Ela conseguiu? A pessoa apavorada, pergunta para ela, né? Você, em vez de se dirigir à pessoa com deficiência, no caso, essa pessoa, me parece que ela está grávida, né? Ela se dirigiu à pessoa que está junto com a pessoa com deficiência porque estava achando que ela não poderia conversar, né? Não poderia responder as perguntas, incapaz, né? Outro exemplo, olá, quanto tempo? Depois que você ficou assim, nunca mais te vi.
Quem é essa bela moça? Sua irmã? Prima? Cunhada? Amiga? Cuidadora? Não, é minha esposa, é minha mulher. Então, a pessoa com deficiência, ela não pode ter um companheiro, uma companheira. Quem participa, né, tem a rede social no Instagram, tem um perfil que se chama Janela da Pati, que ele é, assim, escrachador no que diz respeito... Opa, a Sofia deu uma sugestão de filme aí, gente. Esse perfil do Instagram, ela fala exatamente dessas questões, né, da pessoa com deficiência, por que ela não pode fazer sexo, por que ela não pode ter uma família, por que ela não pode ter um filho, né? Ela levanta essas discussões muito interessantes no Instagram dela, é @janela-da-pati, tá? Eu não sei se eu trago aqui nos slides também, tá bom? Então, essa incapacidade é muito evidenciada. Aqui eu trouxe um rapaz, né? Eu acho que ele está um pouquinho mais velho agora, mas não tanto quanto está aí na imagem, não. O nome dele é Ivan Baron, tá? Nessa época, ele estava com 23 anos, e ele tem levado a sua voz em relação à luta pelo anticapacitismo, né? Pelo Brasil afora, por meio das redes sociais. Na época que eu busquei essa reportagem, ele tinha mais 76 mil seguidores no Instagram e 165 mil no TikTok. Né? E ele lançou uma série chamada Minha Vida com Paralisia Cerebral, né? Ele acaba sendo um influenciador que lançou um e-book intitulado Guia Anticapacitista e faz várias palestras pelo Brasil afora. Ele arrumou essa forma didática e responsável para acabar, né? Acabar não, né? Amenizar atitudes, né, consideradas capacitistas, né? Aqui é importante a gente estar fazendo uma reflexão, né, sobre as nossas próprias compreensões capacitistas e tentar abandoná-las, né? Para a gente não ficar reproduzindo esse sistema opressor, a gente tem que fazer uma reflexão, tem que mudar essa forma, né, de lidar com determinadas situações no dia a dia, né? Eu sei que, dependendo do contexto e da situação, às vezes a gente fica impactado, né? Poxa, nossa, como assim? Mas a gente tem que saber como lidar com essas situações também, né? O mundo ele está em movimento, as coisas estão acontecendo, e isso é a diversidade, essas são as diferenças, e daí, o que fazer diante delas? Reproduzir as falas capacitistas, racistas, atitudes racistas, etaristas, gordofobia, isso e aquilo? Não, a gente tem que tentar fazer de uma forma diferente. E como combater esse capacitismo? Participando de movimentos como esse que a gente tem promovido, né, tentado também conscientizar as pessoas a respeito disso, e não se trata apenas de mudar a si mesma em uma autorreflexão contra o capacitismo, mas também apoiar e colaborar com ações amplas e coletivas desenvolvidas por movimentos de pessoas com deficiência na defesa dos seus direitos e reivindicações sociais, assumindo seu compromisso na construção de uma sociedade anticapacitista. E independente da pessoa com deficiência ou não, né, gente, quando eu trouxe aqui que o capacitismo ele está para o racismo, ele está para os outros ismos, né, o preconceito não é válido, não tem que ter preconceitos, cada um é de um jeito, né, nós temos as diferenças, temos algo em comum, temos objetivos em comuns, mas nós temos que respeitar aquilo que, de repente, não é o que a gente quer, não é? Eu gostaria que todo mundo fosse agitado como eu. Pô, será que ia dar certo todo mundo agitado? Né? Não é bem assim. Né? Como, então, a gente ser um aliado dessa luta anticapacitista? Para começar, utilizando a palavra, que, se não me engano, o Edson falou do rótulo, né? É não rotular as pessoas. Não só as pessoas com deficiência, qualquer pessoa, né, os apelidos, porque a gente acaba reforçando essa ideia de que as pessoas têm que mudar o tempo todo, né, nós temos que achar que ela tem que ser como a gente quer, ela não vai ser, né, cada um tem um jeito, né, temos que respeitar essas diferenças, né. E aqui eu trago, mas aí vocês terão que acessar um link, né, um dicionário anticapacitista, para que vocês acessem também, para que vocês vejam, tá? Aqui, como se fosse um embasamento teórico, né, sobre o assunto, para a gente não estar tentando
finalizar, porque vocês ainda vão falar. Outros assuntos relacionados a esse assunto, a essa ideia, né, ao tema capacitismo, eu trago aqui mais coisas, mais links também. Nesses links vocês vão acessar também guias, manuais com dicas, lembrando que a gente estamos trazendo essa discussão, buscando essa reflexão, mas isso não quer dizer que tudo são flores. Eu vou seguir esse manual, tudo vai dar certo. Não, cada pessoa é de um jeito também. A gente tem que estar atento a essas questões, tá? Aqui mais acesso também que vocês poderão fazer. E agora eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né? A gente ainda tem um bom tempo aí para partir para outra atividade. Gostaria que vocês expressassem algum comentário sobre essas questões, o que vocês podem estar trazendo para contribuir com a gente. Eu vou compartilhar a apresentação toda, Armando, mas eu posso colocar aqui. Atypical também é muito bom. Isso é verdade. Olha. Então ele já está atualizado, Isabela, do Ivan. Verdade. Isso aí, Ana Carolina. Falta de conscientização é um obstáculo que tem deficiência. Eu vou compartilhar tudo com vocês, Armando. Vou compartilhar a apresentação. Agora eu queria que vocês comentassem, falassem alguma coisa. Não vou sair com aquela sensação de que vocês não gostaram. Começou a apelação. Quem é que levantou a mão? Tem uma fila aqui. Opa! Odaí, pode falar, Odaí, depois. Odaí, pode abrir o microfone e falar? Seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Isso, Odaí. Posso abrir a câmera? Pode sim. Acho que depois do Odair é o Reinaldo, Giovana. Desculpa. Professor. Se apresenta para a gente. Me chamo Odair, eu sou do Pará, da cidade de Castanhal. Eu sou estudante de pedagogia da Universidade Federal do Pará e também sou estudante de segurança pública do Instituto de Segurança Pública aqui do Pará. E aí eu me inscrevendo no congresso que vai ter da minha universidade, eu me deparei com o de vocês. E aí eu entrei e vi os temas e me chamou a atenção bastante esse capacitismo, porque eu não conhecia esse termo, apesar de ser estudante de pedagogia do 4º período. E eu pesquisei rapidamente, né, na hora de fazer a inscrição, e falei, nossa, que legal, não conhecia isso, vou me inscrever. E aqui me deparei com um assunto de extrema importância, né, principalmente para nós da educação, pois, como eu falei no comentário, às vezes isso está tão ligado em nós que nós não percebemos na nossa fala essa questão do preconceito, né? Eu tive na minha sala de aula, quando eu estava estudando logo no início, um aluno que ele tinha deficiência visual, o Juscelino. E ele estudava com a gente, eram 40 alunos de pedagogia, mais ele. E aí a gente via toda uma questão no campus, um certo preconceito quanto a ele. Comentários como aquele aluno consegue ver, como aquele aluno faz para isso, faz para aquilo. E aí a gente não tínhamos como a consciência, né, de como defendê-lo, como chegar para aquele outro colega e falar que não era isso, que ele tinha condição, que ele tinha capacidade. Então, eu agradeço muito ter chegado aqui, porque eu tenho outra visão agora, né, das minhas falas, do meu conhecimento, e até mesmo levar para os meus colegas da universidade esse tema, para que possamos debater também aqui no campus da UFPA, porque eu não tinha ainda tido contato com esse tema e, para mim, foi de grande importância, a partir de agora, estudar mais um pouco sobre esse tema. Eu agradeço a oportunidade. Estou impactada, feliz. Coisa boa, de poder né? trazer essa contribuição está chegando, por isso que é importante, né? Não tenho nada contra eventos presenciais, tá? Nada contra.
Mas eu penso que essa oportunidade ela vai atingir muito, muito além do que a gente imagina, do que ficar ali só no campus, né? Só no nosso Instituto Federal. Eu concordo com você, Giovana, assim, é muito bom, né, ver que o Odair está aqui, junto conosco, lá do Pará, e assim, como a pandemia mudou tudo, né, tirou tudo do lugar, e aí a gente está reconstruindo de uma forma diferente. Sacudiu, né? Tudo. Eu pensei o mesmo que você, assim, se não fosse remoto, a gente não teria a contribuição do Odair, que a gente não poderia dividir experiências, né, e a gente... Hoje, Odair, no campus, né, onde a gente atua, lá em Volta Redonda, eu não estou em Volta Redonda hoje, por isso que eu estou falando lá em Volta Redonda, a gente recebe alunos com deficiência, né? Então, eu não tinha tido a oportunidade de lecionar para alunos com deficiência até então em outras instituições, e lá, cada vez mais, a gente tem recebido aí alunos com deficiência. Entendo que também porque nós, docentes, né, os estudantes, a gente tem trabalhado essas questões dentro do campus. É muito bom ver, né, os próprios alunos, né, cuidando dos seus colegas que têm, né, alguma deficiência, sendo atenciosos, sendo compreensivos com eles. Né? Obrigado, Daí. Obrigada, Aline. Verdade. Ah, com certeza, aceitamos todas as ideias, Edson. Odair, a gente tem que chegar, quanto mais pessoas a gente atingir, melhor. O Reinaldo havia levantado a mão e abaixou. Você vai falar, Reinaldo, porque a Ana Carolina está na fila. Vou falar sim, professor. Então vai lá, depois é a Ana. Boa noite para todos, né? Nem todo mundo aí me conhece. E um termo assim, diferente, nunca ouvi falar sobre capacitismo. Quando eu vi esse termo, eu achei que era uma coisa positiva, né? Então, para mim, é uma surpresa que é negativa. E eu queria saber uma pergunta. A gente está falando de capacitismo para pessoas com deficiência, não portadores, que é um termo errado de falar. E aquela pessoa que era uma pessoa normal e ela sofreu um acidente qualquer, assim, e teve os seus movimentos limitados, ou a visão, ou audição, fala, isso também, assim, poderia ser colocado que foi um exemplo de superação, né? Porque, no caso, essa pessoa, ela tem os movimentos e, de repente, ela sofre um acidente e ela perde esses movimentos, no caso, acaba sendo um cadeirante, né? Uma pessoa que não tem mais mobilidade própria, precisa de uma cadeira, de uma muleta para se locomover. Seria também estranho falar com essas pessoas sobre essas falas que você colocou, Giovana? Bom, na minha opinião, Reinaldo, cada caso é um caso, né? Se essa pessoa que não tinha uma deficiência física, sofreu um acidente, ela se tornou uma pessoa com deficiência física, comprometida em outros aspectos sensórios também, sensório motor, audição, etc. E se essa pessoa está bem em relação à condição que ela está, você pode falar determinadas coisas, mas assim, independente da deficiência, determinadas coisas a gente não pode falar com o outro. Não deveria falar, é falta de respeito, é preconceito. Entendeu? Então, assim, eu não sei qual é o contexto que você está evidenciando. Eu penso que temos que evitar atitudes capacitistas, temos que ser anticapacitistas, não ao capacitismo, né? Mas não pensar só nessa pessoa com deficiência que merece respeito, atenção, etc. E tal, todo mundo merece. Todo mundo é especial, na verdade. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente tem que ter cuidado com todos, na verdade, né? Não é porque tem a deficiência, eu tenho, não sei. Eu não sei se eu fui claro para você, Reinaldo, mas a gente tem que tomar cuidado, sim. E outra coisa também, professora, eu às vezes utilizo uma dessas falas aí, você finge demência, pai de finge demência, ou uma outra que colocou aí, que seria
João sem braço, mas eu falo isso para pessoas que não têm deficiência, né? E são pessoas normais, eu falo, mas é devido à percepção de mundo, né? Sim, então, esse momento Como, aqui... assim, um exemplo, entra no ônibus e não dá lugar para o idoso, isso, para mim, é fingir demência. Eu falo com uma percepção de mundo, né? Transferir responsabilidade, eu também entendo isso como dar uma de João sem braço, isso não é comigo. A minha ideia de usar essas expressões é referente a pessoas normais, pessoas que não têm deficiência. Você sabia, Reinaldo, e tudo isso é aprendizado, agora você vai repensar. Eu acho que você vai, toda vez que você falar agora, você vai pensar, ai, meu Deus, será? Eu penso que sim, pelo pouco que eu te conheço. Mas, por exemplo, só de várias vezes que você falou a questão do uso do ser normal, isso aí já é uma atitude capacitista. Quando você diz normal, quem é normal? Quem é normal? O que é considerado normal? Você está sendo capacitista quando você diz que tem o normal e não tem, não existe. Entendeu? Então, eu tenho certeza, Reinaldo, que eu te conheço, você toda vez que falar agora, você vai pensar numa forma diferente. Você pode dizer o que você disse agora a respeito de demência, isso e aquilo, de uma forma diferente. Tá bom? E a questão do uso da palavra normal, considerado normal. Eu não me considero normal. Tá bom? Ana Carolina. Oi, boa noite, gente. Então, eu vou pegar a fala de todo mundo, porque estava prestando atenção, esse é um assunto muito importante de ser falado. Porque às vezes a gente no dia a dia, igual você falou a questão da palavra normal, a gente fala, aquela pessoa não é normal, não. Aquela pessoa é demente, o meu irmão tem uma maneira de falar assim, é autista. Igual você falou a questão do autista, a gente tem que repensar nossas falas. E é um assunto que tem que ser mais falado, né? Porque hoje em dia a gente se dá com uma alta diversidade em todos os lugares, não só no campo, não só na nossa área de trabalho, mas em todos os lugares. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas falas. E eu adorei a palestra, minha primeira vez que eu participo dessa questão do capacitismo. E apesar de ter ouvido alguma coisa sobre, mas é um assunto que a gente tem que falar bastante, porque ainda mais a gente que vai se lidar com alunos, com pessoas com várias diversidades, individualidades. Então a gente tem que aprender a respeitar cada uma dessas individualidades e sem ser preconceituoso, às vezes até sem querer. É isso. Repensar, e pensar o tempo todo, né? Obrigada, Ana. Aline Leão. Oi, sou eu, professora, boa noite. Boa noite, Aline. Eu estava escutando, né? Já tinha começado, mas peguei uma boa parte e estava pensando aqui nas minhas atitudes, né? No dia a dia, como é que eu faço. Claro que eu cometo várias situações dessas, claro. E penso assim, às vezes, alguma nomenclatura ou outra, não sei se eu posso dizer assim, eu sei a forma correta. Às vezes acerto na nomenclatura, mas eu erro no comportamento. Então, é um conjunto, né, esse conjunto tem que sim tá junto, mas a gente não está preparado para isso. A gente não aprende dessa forma, a gente não ensina dessa forma, e no dia a dia acaba igual essa fala do Reinaldo, que eu também já falei várias vezes, mas vamos supor, a pessoa normal, enfim, já aconteceu comigo, e no dia a dia, as coisas que, na verdade, deveriam acontecer naturalmente, a gente cria situações. Eu vou dar só um exemplo rapidamente. O ano passado, foi pegar o boletim dos meus alunos, o pai foi lá pegar o boletim. E aí, quando pego o boletim, eu peço para assinar. Né? O responsável assina que pegou. Daí, quando eu olhei para o responsável, eu vi que ele tinha os 2 membros amputados na altura do antebraço. Então, ele não tinha as mãos. E eu falei assim, não vou pedir para essa pessoa assinar. Não vou pedir, né? Pensei.
achando que eu estaria cometendo algo errado, né? Mas, assim, eu não falei nada, a pessoa foi lá, pegou a caneta com o antebraço, foi lá e assinou. Então, são coisas que a gente também cria, né? Uma dificuldade, quando você falou da superação. Eu não vejo a superação assim como algo negativo, porque, de fato, essa pessoa teve que superar alguma coisa. Ela teve que superar, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a falta das mãos. Ela teve que superar isso através de outra forma. Então, eu acho assim, verdade, superação a gente se supera todo dia, mas eu acho que tem pessoas que se superam mais. Obrigada, Aline, pela contribuição. O professor Rafael Vassalo, sem microfone, não vai poder expressar as coisas que ele está falando. Ele colocou aqui, ó, até quando a própria escola afirma não estar preparada para receber um estudante com necessidade específica, para mim é capacitismo. Concordo, sem estrutura, sem... E a escola não pode fazer isso, ela pode ser punida por causa disso. Exatamente, Isabela colocou. Exatamente, muitas vezes falamos e não percebemos. Estou com a cabeça borbulhando aqui. Que bom, Isabela, é essa a intenção. Aí o Rafael novamente. A normalidade só existe por padrões estabelecidos por alguém e atende interesses de algum setor. Verdade. Exxon, meu aluno, aprendizados para a vida. E esse importante projeto está aberto para novos aliados. Aí, Aline, ó. Com certeza. Muito bem. A Aline postou, né, o Instagram. Vamos lá. Adriana, fala, Adriana. Oi, boa noite. Boa noite, querida. Eu agradeço demais ter, por acaso, passado os olhos. E aí, de repente, vi e falei assim, gente, eu nunca ouvi falar sobre esse termo, e eu sou professora, né? Então, vamos lá aprender um pouco mais. O que me prendeu um pouco aqui foi, inclusive, esse que você acabou de falar do professor Rafael, né? Ele comenta lá em cima, dizendo até quando a própria escola afirma não estar preparada para receber um aluno com necessidades especiais. E o pior que eu acho, que inclusive acontece muito, é a escola não desafirmar, vamos dizer assim. Ela recebe o aluno, mas ela não faz nada por esse aluno. Isso parece que ele vira o quê? Ali um depósito, né? Um depósito de gente. A minha escola eu sou professora também no estado, né? Além de estar aí com vocês no IF, mas lá a gente recebe muito aluno assim. E muitos colegas alegam não ter sido preparados para dar aula para alunos nas condições que eles se encontram. Então, a gente tem alunos com autismo, alunos... eu tive uma aluna surda, mas que ela foi entregue para a gente totalmente analfabeta, porque ela foi passada de ano por eles apresentarem, ter laudo, não poder não ser reprovados, dizemos assim, né? Então, eles foram simplesmente passando de série sem saber nada. E ela caiu na minha mão no primeiro ano do ensino médio, sem saber reconhecer os números. Ela escrevia os números ao contrário, né? Eu, no estado, sou professora de matemática, e eu tive que ensiná-la a reconhecer os números, a fazer contas, e aí ela não conseguia identificar os números para fazer conta, então eu procurei, assim, na internet, assim, sei lá, figurinhas de mãozinhas, levantando os dedos, para poder ela conseguir ter algum material para dizer, assim, essa aluna passou por mim, ela pelo menos reconhece agora alguns números e ela sabe fazer uma operação, que é somar e subtrair, mostrando os gestos com os dedos. Mas nem todo mundo tem isso. E eu também poderia me considerar uma pessoa que não estou capacitada para lidar com alunos desse tanto, porque a gente recebe no estado uma imensidão. A minha sala de aula são com 42 alunos. E aí, como que eu vou dar uma atenção específica para essa aluna também? E aí, eu acabo achando que eles são realmente entregues e colocados na escola e deixados lá como um depósito. Isso me deixa muito amargurada, me deixa muito triste a gente não poder fazer algo a mais para essas crianças que precisam tanto quanto qualquer ser, claro.
Ótimo seu depoimento, Adriana. Nós não fomos preparados. Eu fiz 2 licenciaturas, não fui preparada, nem se falava em pessoas com deficiência. E quando eu entrei tanto na matemática quanto na pedagogia, eu acreditava que ia se falar. Eu achava que lá, na licenciatura, isso não foi em 1824, mas foi 1991, 92, sei lá, quando que eu me formei, já tem tempo, também não se falou. Não estou querendo justificar, às vezes, as lacunas da formação, mas você teve um diferencial. Eu também tive quando eu recebi. Foram poucos, vocês recebem muito mais do que eu quando eu estava na educação básica. Estudantes com deficiência, vocês tomam atitude, né? Eu tomei atitudes, eu busquei dentro do que eu podia, não tive formação alguma, eu fui buscando essa formação. Tudo tem que partir, profissional? Mas parte da gente. Nós nos sentimos afetados, é direito do estudante estar lá, ele não é jogado lá, não deve ser jogado, ele tem uma lei que ampara tudo isso, ele precisa estar lá dentro desse processo real de inclusão, não é só falar que colocou, eu tenho tantos estudantes na minha escola com deficiência, mas e o trabalho intensivo, o trabalho em rede que precisa ser feito? É tudo muito lindo, né? Nós temos tudo muito lindo por escrito, a prática, você e mais professores fazem por si só, que a gente não tem orientação nenhuma do que fazer. Então, são atitudes pessoais, que eu coloco entre aspas, porque todo professor, ele precisa tomar atitude. Isso independente se o estudante tem deficiência ou não, mas você olhou esse estudante, você fez algo, que bom. Ela teve muita alegria em poder ter tido a professora Adriana, mas nem todo mundo é assim. Todo mundo, às vezes, o profissional ele fica esperando que o outro diga o que fazer. Né? É um desafio, o tempo todo sair do papel é demais. E quando a Adriana trouxe essa questão, eu falou uma frase a respeito do laudo, né? Eu tenho até tentado buscar essa discussão na minha turma de CSPE, nós temos que olhar esse estudante que chega para a gente na educação básica, independente do laudo, se vai chegar ou não. Né? Nós temos uma legislação que diz que tem que ter esse laudo para dizer, mas então, se eu estou vendo, a Adriana percebeu que a menina, a estudante, ela não reconhecia, não sabia a quantidade, não identificava os numerais, etc., ela já tomou uma atitude independente do laudo dessa estudante, eu tenho certeza que ela faria isso, independente do laudo, e é esse o nosso papel. Não esperar esse laudo chegar para acionar alguém, para fazer isso, para fazer aquilo. É difícil, não estou falando que é fácil. E para vocês que ainda vão lecionar, nós estamos lecionando, eu há mais de 30 anos, Rafael Vassalo e outros colegas há muito tempo lecionando, mas vocês que ainda vão lecionar, vão encarar ainda mais esses desafios. E esperar o outro pedir para a gente fazer, não espere. Nós temos que fazer, é o nosso papel como professor. Isso se o estudante tiver deficiência ou não. De repente, o estudante ele tem um transtorno de aprendizagem, uma dificuldade pontual naquele conteúdo, a gente tem que ajudar também. Ele não precisa estar com deficiência, ele ter uma deficiência. Certo? É o nosso papel. Quando a gente assumiu, eu vou ser professora, eu vou estudar para ser professora. Eu sei que o curso de licenciatura, nenhum curso de licenciatura vai dar conta das lacunas que eu vou enfrentar no mercado de trabalho, quando eu estiver atuando. Mas eu vou precisar encarar isso. De que forma? Estudando, correndo atrás. A Adriana foi atrás para ela saber o que fazer com o estudante. Pode falar, Aline. Giovana, só complementando, né, a situação que a Adriana trouxe, né, que os demais também trouxeram, a dificuldade é enorme, né, que se coloca à frente, mas a gente não pode desanimar, a gente precisa perseverar, acho que isso está aí, né, dentro, né, da nossa função como professor, porque quanto mais a gente discutir o assunto, né, quanto mais a gente trouxer esses alunos para a escola, porque, querendo ou não, eles vão ser melhor atendidos à medida que nós conhecermos, né, nos apropriarmos do tema, buscarmos medidas, né, para poder atendê-los, metodologias para poder atendê-los, né, e isso vai gerando uma cobrança, isso vai gerando um desconforto para que a gente tenha os auxiliares em sala de aula também para atender melhor esse estudante. Realmente está lá na lei, a gente ainda não consegue ter em todas as escolas, né? Porém, a gente precisa fazer esse movimento, porque se a gente não fizer, esse aluno vai ficar desassistido. E a gente vê diferença quando a gente dá assistência para ele. Eu posso falar
Giovana também já deve ter passado por essas situações, eu passei recentemente, né, onde a gente recebeu um estudante e a gente viu a transformação dele em pouquíssimo tempo, né, a autonomia que ele desenvolveu por estar voltando ali à socialização, é um quadro de autismo moderado, não é nada fácil de lidar, mas cada passo é extremamente significativo, né? Então, é papel nosso do professor, mesmo com a falta de estrutura para poder fazer isso, né? E quanto mais a gente conhecer, mais a gente debater, mais a gente discutir e tomar medidas, né? Acho que a gente vai ter mais sucesso para que, de fato, né, a gente tenha uma sociedade mais inclusiva, porque, por outro lado, a gente tem que estar atento que o tempo todo a gente está sujeito a retrocessos. A gente viveu recentemente, né, situações aí de medidas que queriam alterar a legislação para que a gente não, para que tivessem escolas especiais, escolas separadas. E quando eu estava na minha educação, eu não tive oportunidade de estudar com uma pessoa com deficiência. Acho que ao longo de toda a minha formação, não tem essa lembrança. Mas a minha filha, desde os 8 meses, ela estudou com um colega que tem síndrome de Down. E eu vejo a maneira como ela lida é diferente do que como eu lidava. E olha que eu tenho uma tia que tem síndrome de Down. Então, eu penso que a gente tem que estar atento também para não se conformar com a situação, né, que se coloca, muitas vezes, que é desestimulante, porque senão a gente pode ver um cenário ainda pior, a gente tem que estar atento para isso, né? Então, apesar das dificuldades, eu acho que a gente tem que perseverar, hein? Porque dá resultado. Eu ficaria aqui com vocês dias conversando, mas eu tenho que ir para uma outra atividade. Hoje ainda, eu quero agradecer, tá, Aline? Eu tenho que ir para outra sala do currículo Lattes, com o Zé e com a Edilane. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de conversar um pouquinho, apimentar, deixar a cabeça de todo mundo assim, pensando, repensando, né, o nosso dia a dia, que vocês multipliquem, claro, de uma forma bem positiva, esse momento, né, que a gente vai precisar encerrar agora, tá bom? Fala, querida. Eu posso te pedir, posso falar para você, para eu fechar aqui, só para eu falar para eles um pouquinho sobre o projeto. Tem um finalzinho, tá vendo como que eu sou? Pode deixar, não, Perdão. Pode deixar, não me atrapalha, não. Mas já vai correndo lá para lá. Mas você consegue abrir aí? Pode deixar. Dá licença, gente. Vai lá, tá? Muito obrigada, colegas. Daqui a pouco eu compartilho a apresentação. A Aline vai fechar aí com vocês. Tchau. Beijo, obrigada. Obrigada, Aline. Pessoal, é só mais um minutinho, é rápido, para aproveitar os 3 minutos que faltam. Quem puder tirar um print da tela também, eu agradeço. Beijo. É só para falar para vocês que vocês perguntaram pelo projeto, né, dizer para vocês que a gente está recebendo pessoas, sim, entrem em contato. O Biofilosofando, hoje, ele já está a gente já está trabalhando para ele se tornar um projeto de extensão, né? Tem alunos aqui que participaram do projeto e que já me procuraram depois para continuar participando. Como a gente viu, né, felizmente tem pessoas interessadas em conhecer, em contribuir e participar mais efetivamente. As portas estão abertas, a gente precisa trazer mais essa temática. Estamos aprendendo uns com os outros, para mim também era novidade. Agora, eu já tento espalhar, né, essa informação, levar essa informação para todos, porque a gente está vivendo, né, um momento de curricularização da extensão. Então, todos esses projetos, né, de relação com a sociedade, eles vão ser importantes, porque eles vão estar aí nos nossos currículos, né? Hoje, né, o IFRJ ele já faz parte de uma rede internacional de extensão universitária, então os nossos projetos eles estão ficando ainda maiores. Era só esse recadinho que eu queria deixar para vocês. Venham, participem conosco, deixar aqui o convite, porque a gente espera, né, com esses projetos, com essas propostas, poder melhorar o nosso ambiente, né, o nosso entorno e modificar, transformar aí a sociedade. Então, né, fica o convite, as portas estão abertas e eu só queria mesmo agradecer a participação de todos, o interesse aí, e eu espero que a gente volte a se encontrar. Se vocês puderem, né, quem puder abrir a câmera para a gente poder fazer um registro, eu agradeço aí. Um abraço aí para todos, tá, pessoal? Vamos fazer aqui um print da tela, né? Para guardar aí para a Giovana, que não pôde ficar nesse minutinho final.
Deixa eu printar aqui. Obrigada aí por todos vocês que ficaram com a gente até agora, né? Muito bom poder conversar aí sobre esse assunto. Foi um prazer, gente. Olha, boa noite para vocês. Obrigada pela presença. Boa noite. Que a gente volte a se encontrar aí. Um abraço, gente. Aproveitem aí o evento. Boa noite, foi um prazer. Tchau, tchau. Abraço.